Olá, amigos do Neurologia em Pauta, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esclerose múltipla. De novo. Só que hoje a gente vai falar de uma forma diferente. Hoje eu vou explicar para vocês como a gente tem pensado no conceito da doença. O que são os pródromos, o que é a síndrome radiológica isolada, o que é a síndrome clínica isolada, o que é aquela confusão de é só doença inflamatória, é uma doença degenerativa também, é só uma doença de substância branca, é uma doença de substância cinzenta também. Então, se você está com essas dúvidas, você precisa assistir esse vídeo. Então, já se inscreve no canal, já deixa a sua curtida, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa o seu comentário lá no final e eu tô te esperando depois da vinheta. Vamos lá? Então, vamos lá. Essa é uma aula maior, com NMO, com Antimox. Se vocês tiverem interesse em continuar, a gente pode continuar nas outras sessões, sem problema nenhum. Mas o objetivo de hoje é a gente falar um pouquinho da esclerose múltipla, do que é essa doença, de qual é a importância que a esclerose múltipla tem e de qual a importância a ressonância tem no diagnóstico, no acompanhamento de tudo da esclerose múltipla. Então, assim, a radiologia faz muito parte desse acompanhamento. Eu fiz meu mestrado, doutorado, a minha principal fonte de pesquisa é em doença desmielinizante e esclerose múltipla. Então é um assunto que eu gosto bastante, que eu tenho bastante material e que, assim, a gente consegue ver como a radiologia ajuda, usando sequência convencional, o FLAIR, o T2 e o T1, que a gente fala toda hora, mas muito do que a gente fala de DTI, de sequência funcional, de radiologia avançada mesmo, como a gente pode interferir para o bem do diagnóstico e do acompanhamento dessas pessoas. Então, as primeiras coisas que eu queria falar era sobre essa questão do que é a doença, né? Então a gente fala, é uma doença autoimune, é uma doença genética, é uma doença hereditária que se está na família todo mundo pode ter. Então existem várias coisas para a gente pensar nisso aí. Ela é uma doença que tem fator genético, sim, não quer dizer que ela é hereditária, mas possivelmente ela tem um componente autoimune. Então, a gente nunca viu um autoanticorpo, né? Não existe um carimbo de autoanticorpo específico, mas acredita-se que seja um ataque autoimune a estruturas do corpo. A gente também não sabe quais especificamente, como a gente sabe em outras doenças autoimunes, o que facilita bastante, porque a gente firma um diagnóstico, né? Então, na verdade, existe uma propensão da pessoa a ter esses autoataques, que juntos com fatores ambientais, e aí quando a gente fala em fator ambiental, a gente fala muitas vezes na localização onde a pessoa mora, nas latitudes mais altas, nos países mais frios isso é mais comum, nos países mais quentes é menos comum, na raça branca é mais comum que na raça negra, apesar de que aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande, então a gente tem muito negro com doença desmielinizante, o que não é comum, por exemplo, se a gente for olhar para a África, por exemplo. Então existe essa carga genética junto com esse fator ambiental, que também está relacionado a infecções prévias. Hoje acredita-se que pode existir uma pré-ativação determinada pela infecção do Epstein-Barr. Então, tem pessoas que falam, os neurologistas mais estudiosos falam que quem nunca teve Epstein-Barr não pode ter esclerose múltipla, uma coisa assim bem marcante até, que tem sido discutida hoje nos congressos de neurologia. E com relação à vitamina D, baixos níveis de vitamina D estariam relacionados à doença. A vitamina D hoje, na verdade, tem sido culpada por várias coisas. Todo mundo termina na vitamina D. Não sei se vocês estão vivenciando isso, mas é muito comum a gente perceber isso. Então, tem até determinados tratamentos off-label total que preconizam uma dose alta de vitamina D, mas quando você vai olhar, eles tratam desse mesmo jeito uma série de outras doenças, né? Porque eles acham que tudo que é relacionado ao sistema imune pode ter tratamento com altas doses de vitamina D, o que nem sempre é benéfico, porque pode dar nefrocalcinose e uma série de outras complicações. Mas, enfim, esse não é o nosso objetivo. O fato é que existem várias coisas que juntas são fatores de risco, e é mais ou menos nisso que a gente está pensando aqui, né? São pessoas que são propensas a ter. Sempre que a gente falar em doença desmielinizante, sempre que a gente falar em doença autoimune, a gente tem que pensar o seguinte: não tem quem quer, tem quem pode. Não é uma infecção que, se você tiver contato com a pessoa, você tem uma chance grande de se infectar. Eu não posso resolver que eu tenho uma doença autoimune se eu não tiver todo o mecanismo genético para isso e se eu não tiver fatores ambientais que me levem a isso. Então, é basicamente isso que a gente tem que pensar. Então, é comum da gente ver famílias que têm uma série de representações de doença autoimune. Então,
uma pessoa tem lúpus, uma pessoa tem doença de Hashimoto, outra pessoa pode ter uma doença neurológica, esclerose múltipla, NMO, outra vai ter uma doença de pele, pode ter um vitiligo, pode ter algum outro acometimento mais específico do rim, por exemplo. Mas a gente vê que são famílias propensas a isso, enquanto outras não tem nada. Pode aparecer uma pessoa lá perdida no meio daquela confusão, mas a grande maioria não tem propensão a ter doenças autoimunes. Então, baseado nisso, e aqui a gente pode tentar prevenir, ainda mais se você tiver essa propensão e essa exposição a determinados fatores ambientais que a gente acredita que hoje são importantes, você vai agir nesse pré-doença, até o momento que você tem a instalação da doença. Instalação da doença não é diagnóstico da doença. Isso é bastante importante. E esse tempo de início de doença, instalação de doença e diagnóstico, ele pode ser extremamente longo, principalmente se a gente pensar em SUS, principalmente se a gente pensar em serviço público, em dificuldade de acesso que as pessoas têm. E na característica própria da doença. Então, no momento X que começa a instalação da doença, e aí a gente pode pensar em instalação de diversas coisas. O que seria esse ataque inflamatório, essa inflamação basal cerebral que a gente sabe que existe hoje, mas que talvez comece em algum momento da vida, a gente não sabe muito bem quando, a partir de que momento, de que agressão real que foi necessária naquele organismo para que se fizessem, não sei, talvez autoanticorpos ou esse ataque imunomediado a estruturas do sistema nervoso central que a gente também não sabe qual. A partir dali, vai acontecendo uma série de processos de inflamações e a gente imagina que chega, por exemplo, no RIS. Não sei se vocês conhecem esse conceito, ele é um conceito mais recente, que é o de síndrome radiológica isolada. O que é a síndrome radiológica isolada? É quando eu olho uma ressonância, eu vejo que tem cara de esclerose múltipla, mas o paciente não tem sintoma. E hoje a gente ainda trata o sintoma, o paciente, e não o exame, principalmente para o diagnóstico. Então, se o paciente está bem e ele foi, por exemplo, fazer essa ressonância porque ele teve um trauma, sei lá, ele bateu de carro e aí ficou com aquela dor de cabeça, ficou com medo, fez a ressonância. E aí tá lá, um monte de lesão do tipo de esclerose múltipla, mas ele nunca teve uma alteração neurológica, ele nunca teve uma alteração motora, ele nunca teve uma alteração sensitiva, ele nunca perdeu a força de uma mão, ele nunca sentiu dormência nos dedos, ele nunca teve alteração visual do tipo neurite óptica, ele nunca teve nada. Mas a doença já está lá. Em algum momento, muito possivelmente, a gente tem visto hoje, com o maior estudo das síndromes radiológicas isoladas, que a maioria delas vai converter para síndrome clínica isolada, que é o primeiro evento neurológico em si. Esse paciente já está, ele começou a doença. E a gente fez um diagnóstico radiológico muito por acaso. Isso tem acontecido cada vez mais porque hoje cada vez mais as pessoas fazem ressonância. Antes não. Era uma dificuldade de acesso, era uma dificuldade de identificação. Hoje todo mundo vai rapidamente parar dentro de um aparelho de 3 Tesla, que tem uma capacidade absurda de identificar mínimas lesões. E essas mínimas lesões podem estar em localizações típicas. Então, você pode ter esse diagnóstico de uma maneira muito precoce. E o que acontece aqui nesse momento? Talvez a gente tenha, e a partir mesmo da instalação da doença, alterações difusas que hoje na neurologia se discute muito essa questão dos sintomas de pródromos para várias doenças, e a gente vai discutir isso também para a esclerose múltipla, que são alterações totalmente inespecíficas, que todo mundo vai falar que tem, quem não fica cansado e tem fadiga, mas é uma fadiga anormal, entre aspas, quem não tem uma dor de cabeça, quem não está depressivo, quem não tem ansiedade, né? Então, são sintomas muito inespecíficos, principalmente no momento de crise, como a gente vive, por exemplo. Outras alterações mais específicas, de função de bexiga, de trato gastrointestinal, e aí entra toda aquela questão do microbioma, se está relacionado ou não à presença dessas doenças autoimunes, aquela anemia crônica, aquela coisa que não resolve, que não tem causa, umas perdas fetais que não são explicadas, enfim. Toda aquela paciente, e aí eu vou acabar falando mais em relação às mulheres, porque é mais comum nas mulheres, aquela menina jovem que está sempre com alguma coisa, que tem uma doença que você acha, que você olha para ela, que ela pode ter uma doença, mas realmente você não descobre nada, né? Ela está sempre com algum problema,
somos muitas vezes de pequenos problemas, mas é uma anemia, mas que não é justificada por um sangramento intenso, é uma perda fetal, mas que na verdade pesquisou e não achou nada demais. Então, assim, são pequenas junções de coisas que hoje a gente pode considerar como sintomas de pródromo. É óbvio que ninguém vai chegar com uma queixa dessa no consultório e o médico vai falar, caramba, pode ser um início de esclerose múltipla, porque pode ser o início de um monte de coisa, né? De qualquer outra doença autoimune também. Mas isso é para a gente ficar atento que a doença não começou só no momento lá que eu perdi a força do braço ou que eu perdi a força da perna. Ela começa muito antes. E que a gente, se for fazer uma busca ativa por esses sintomas, em grande parte dos pacientes eles vão estar presentes. Isso tem sido muito visto também em pacientes com Parkinson, por exemplo. Quando o Parkinson abre lá na frente, com tremor, com aquele quadro clínico mais característico, muitas vezes o paciente já teve um monte de coisa lá atrás. E uma delas que tem sido muito citada é a perda do olfato. Então, hoje, então, que a gente está em tempos de Covid, que todo mundo tem perda de olfato, a gente está mais esperto para detectar esse tipo de sintoma. Mas talvez a gente não tivesse tanto antes, né? Então, é aquela pessoa que já está mais velha, que aí não põe perfume, então não sente o cheiro, não passa um creme, não sente o cheiro, não sente tanto o cheiro do produto de limpeza da casa, mas que talvez, se isso tivesse sido valorizado, já poderia ser considerado como sintoma de pródromo. Então, isso tem sido muito discutido, e é por isso que eu trouxe essa questão para vocês. Do momento que a doença começa, que ela pode começar a realmente, efetivamente, ter alterações radiológicas que a gente identifique por conta desse acúmulo de inflamação que já foi acontecendo aqui, até essas alterações serem o suficiente para determinar uma alteração clínica, existe um tempo, e esse tempo pode ser super longo, e esse tempo pode ser super curto. A gente não tem parâmetro de como vai ser esse tempo. O fato é que o diagnóstico normalmente só vai acontecer quando existe a síndrome clínica isolada, que é o que a gente conhece como CIS. E o que é a CIS? É um sintoma neurológico efetivo que acontece, que a pessoa consegue ver, examinar e falar, ó, aconteceu alguma coisa, vamos fazer uma ressonância para procurar o que é. O que pode ser a CIS mais característica nos diagnósticos de esclerose múltipla? Existem 3 grandes grupos que a gente tem que pensar. Nas neurites ópticas, que são as inflamações do nervo óptico. Então, normalmente o paciente acorda com a visão embaçada, tem diplopia, né, vê duplo, pode ter dor, e aquilo ali fica ali um tempo, né? Vai melhorar sozinho? Vai. A gente faz corticoide, aquilo melhora muito mais rápido, com menos chance de sequela. Mas, na verdade, existem... Eu estou vendo umas perguntas aqui, eu já vou olhar lá. Mas, na verdade, pode acontecer em outras doenças também, mas é uma que a gente tem que ficar ligado de que neurite óptica pode estar relacionado a doenças desmielinizantes. Outras grandes síndromes são as síndromes de tronco cerebral. E aí a gente vai pensar muito em alterações de motilidade ocular, porque é onde está a maioria dos pares cranianos dos nervos, né? Dos pares que levam à motilidade ocular. Então, o olho faz nistagmo, começa a ter visão dupla de outra forma, não tem um acompanhamento de movimentação ocular de acordo com o esperado, né? Um olho tem sempre que acompanhar o outro, parou de acompanhar, a gente tem que pensar aí na zona de tronco. E nas síndromes de medulares, né? Então, alterações mais de perda de força, de sensibilidade, que podem ser de origem cortical também, mas muitas vezes estão mais relacionadas a esse acometimento da medula. Então, de uma forma muito grosseira, quem tiver mais interesse sobre isso, tem uma aula lá no canal bem interessante, com o Dr. Val, uma das primeiras aulas da Semana de Esclerose Múltipla, que foi em agosto do ano passado, que ele fala muito bem, ele pontua muito bem essas síndromes neurológicas que têm que ser avaliadas. Então, quando você frente a isso, num paciente jovem, principalmente se for mulher, a gente já liga o alerta de que deve ser algum tipo de doença desmielinizante acontecendo e ela vai para a ressonância. E aí, na ressonância, a gente ajuda a fechar critérios diagnósticos. Então, dois momentos da doença aqui, né? Essa suscetibilidade que algumas pessoas têm, então tem quem pode, não quem quer, e a partir do momento da instalação da doença, todo esse período percorrido até efetivamente surgir um sintoma neurológico que vai servir de trigger, do ponto inicial para a investigação desse paciente, seja ele com ressonância, seja ele com 2 surtos clínicos, enfim, existem os critérios diagnósticos específicos para isso. O que a gente tem capacidade aqui já de fazer hoje, que é o que a gente chama de biomarcador.
Na neurologia isso também está sendo muito falado, que são os biomarcadores. E o que é isso? São avaliações que a gente pode fazer que mostram efetivamente qual é o que está acontecendo ali. Então a gente hoje tem biomarcadores, por exemplo, para perda neuronal. A gente consegue, com aparelhos já avançados, e a gente tem um aparelho desse aqui no Rio, no laboratório da doutora Sonisa, lá da Unirio, que vai começar a funcionar agora. Antes a gente conseguia só esse tipo de medição tirando o líquor da pessoa, hoje a gente vai conseguir pelo sangue, e é uma frase que eu gosto muito que ela fala, é neurônio no sangue. A gente vai conseguir ver se tem perda neuronal, se tem destruição significativa do sistema nervoso central, tirando o sangue e avaliando nesse aparelhinho. Então, se você tem neurofilamento, que é o principal que a gente usa hoje, se você já tem neurofilamento alto, mesmo sem sintoma, a gente está vendo que existe alguma coisa que está destruindo o neurônio. E aquilo ali é um marcador em vivo de que mesmo que eu não tenha doença clínica, eu tenho doença subclínica, né? E eu tenho doença funcional acontecendo. Eu estou perdendo o cérebro. E isso vai ser um longo período de discussão em que momento a gente efetivamente vai tratar pacientes, por exemplo, que você tem a síndrome radiológica isolada, que você tem alterações do neurofilamento, mas você ainda não teve clínica, né? Muito em breve a gente vai chegar nessa discussão, porque você vai tratar todos os exames sem tratar a clínica, porque o paciente nunca teve, mas quanto tempo de cérebro a gente está perdendo porque não está tratando, porque está preferindo achar que eu tenho que esperar, né? Então, são dois pontos de vista diferentes, ninguém está certo, ninguém está errado, a gente não sabe se vai valer a pena efetivamente tratar antes ou não, mas é fato que a gente vai chegar no ponto dessa discussão aqui, principalmente com a quantidade de biomarcadores que a gente tem hoje. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Prevenção, reposição, suplementação. Na verdade, não é bem prevenir, né? E a reposição de vitamina D seria uma reposição como a gente faz para qualquer doença. Então, não é bem prevenir a doença, é mais. A gente sabe que isso pode levar junto com todos os triggers, mas não vai conseguir ter. Ah, não fuma, não beba, não coma isso, não coma aquilo, e você não vai ter. É difícil hoje a gente chegar nesse ponto, mas por isso que é meio contraditório. Você vai ler que não é. Tem sempre gente que vai chegar mais radical, né? Assim, obesidade não vai fazer bem a ninguém, fumar não vai fazer bem a ninguém. Tem gente que tem muita relação com estrogênio, né? E aí, enfim, as pílulas de alta dose, de dose menor, hoje a exposição é muito menor do que mais há 20 anos atrás. Então, eu não diria prevenir, eu diria juntar uma série de fatores e o que você puder potencializar. Então, hoje todo mundo está sempre fazendo o exame de vitamina D para ver se está no valor certo. Não está, a gente faz aquela dose de ataque e repõe, né? É o que você pode fazer. Quando que aparecem as CIS? Então, normalmente são mulheres jovens. Quem são essas pessoas que vão estar doentes? A gente tem esclerose múltipla de início pediátrico. São casos mais raros, mas a gente tem. Então, bem ruim, né? Porque agora mesmo eu estava vendo um exame de um menino que começou com 6 anos. Então, poxa, é muito jovem as medicações. Quando a gente pensa num menino que começou com 10 anos, se com ele com 30 anos ele já tem 20 anos de uma doença que é inflamatória e degenerativa, né? Então, é um tempo grande de doença. Mas, em geral, você vai ter a abertura do quadro em torno de 20, 30 anos, ali 23, 25, é mais ou menos por aí que a gente vê. Muito depois de 30 é difícil. Depois de 30 a gente já começa a pensar em outras doenças desmielinizantes. E aí uma que tem que entrar muito no diagnóstico diferencial é a neuromielite óptica, que tem um caráter mais agressivo, tanto do acometimento medular quanto do acometimento do nervo óptico, e acomete mulheres um pouco mais velhas, né? Então, depois de 30, entre 40, tem uma relação também grande com o acometimento masculino. Então, bem mais nova, assim, a gente pensa em esclerose múltipla, mais tardia a gente pensa em NMO ou outras variáveis, até a doença relacionada ao anticorpo anti-MOG também está nessa faixa etária aí do meio do caminho. A partir do momento que a gente faz a SI, né, a síndrome
clínica isolada, e aí você consegue fazer algum tipo de diagnóstico, a gente vai ter o curso clínico da doença. E o curso clínico, eles são 3 cursos clínicos basicamente principais, né? A EMRR, que a gente chama, que é a remitente recorrente, surto, remissão, relapse remitting, vocês vão ouvir vários nomes, que é a mais comum e que é a que vai evoluir com a maneira que é mais conhecida, né? A gente vai ter surtos e remissões. O que são esses surtos? São surtos inflamatórios. Então, tem um pico de doença, tem momentos que você vai ter muito sintoma, momentos que você vai ter menos sintoma, e esses sintomas vão passar. Então, o que acredita que são esses surtos? São momentos de inflamação aguda, né? Em algum momento existe um trigger para determinar uma inflamação mais forte e vai levar a algum tipo de sintoma neurológico, que foi o que determinou o primeiro. Então, você faz uma placa nova, que é o que a gente chama, né? As placas de desmielinização, as lesões desmielinizantes que a gente consegue ver na ressonância, e aí aquele momento agudo, dependendo da localização, ele vai te dar um sintoma. Então, lesões na região frontal, por exemplo, vão dar muito pouco sintoma, porque não é uma área tão eloquente. Você pode, às vezes, ter uma confusão, uma dificuldade de estudar, uma perda de concentração, uma incapacidade cognitiva, mas você não vai ter uma incapacidade motora, que é o que chama mais atenção na maioria das vezes. Agora, uma placa medular, onde você tem um pedaço muito pequeno de substância branca e cinzenta, para qualquer lesão que você faça ali, vai te dar um sintoma mais rápido. Então, muitas vezes é um sintoma sensitivo, um sintoma motor real, e aquilo vai chamar mais atenção do paciente. Então, esses surtos, eles acontecem, uma desmielinização mais aguda que acontece focalmente, faz aquelas lesões mais características na ressonância, a gente vê, o paciente faz o quadro neurológico e aquilo ali vai melhorar. Em geral, com ou sem ou apesar do tratamento. Com o tratamento, e aí você faz a pulsoterapia, né? Normalmente são 3 a 5 dias de corticoide em altas doses, o paciente fica ótimo, aquilo ali tira a inflamação, regride todo aquele edema que tem, ótimo, melhorei daquele surto. E por aí vai. Antigamente, o que a gente fazia? Só tinha surto, tratava com corticoide, embora. Tratava com corticoide e embora. Quando eu comecei a estudar esclerose múltipla, há mais de 15 anos, a gente só tinha basicamente interferon e glatiramer, que eram os 2 tratamentos principais, que aí levavam à imunomodulação, né, uma tentativa de controlar a doença, no sentido de não de curar nunca, mas no sentido de diminuir esses surtos, diminuir o número de surtos, diminuir talvez a extensão dos surtos, a gravidade dos surtos. E aí tem vários parâmetros que a gente podia tentar usar para ver se a droga estava sendo efetiva ou não. Então eu não tinha que ficar só esperando surtar, pulsar e melhorar, surtar, pulsar e melhorar. Eu surtava, né? Pulsa, melhora, e eu mantinha aquela droga ali de base para diminuir a quantidade de surto. Muitos pacientes abrem o quadro com muita inflamação, muito surto, né? Então, todo mês está tendo um surto novo até o remédio modificador de doença, que é o que a gente usa hoje, conseguir efetivamente agir. Então, de 10 anos para cá, começaram a surgir novos e novos medicamentos. Essa semana lançaram um outro tipo de anticorpo também para combater a entrada de linfócitos. Hoje existem várias formas de combater isso, a entrada de linfócitos no sistema nervoso central, enfim, o bloqueio. Existem vários bloqueios de entrada de determinadas células. Então, existem várias formas de você diminuir o influxo inflamatório para dentro do sistema nervoso central. E isso efetivamente está controlando muito, porque a gente viu que os pacientes reduzem muito o número de surtos e que determinadas medicações são tão efetivas que paciente que tinha, sei lá, 3, 4 surtos no ano, passou a não ter surto nenhum. Né? Então, é um controle muito bom da doença. O que a gente imagina? Se não está tendo surto, você não tem aquele aporte inflamatório tão significativo, você está poupando o cérebro, que é o que a gente quer. Né? Porque no início tudo é muito bom, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só que chega uma hora que começa a ir e não volta, vai e não volta, vai e não volta. E aí a gente vai tendo essa curva de crescimento dos incapacidades. E aí a gente muda o termo só de ser aquele surto inflamatório que gera uma incapacidade momentânea e que volta ao normal, para uma capacidade que vai ficando acumulada. Então, se o paciente andava normal, com o tempo ele começa a andar 500 metros e cansa. Com o tempo ele começa a ter que usar a muleta. Com o tempo ele começa a usar andador e com o tempo ele tem que ir para a cadeira de rodas. Isso é o acúmulo da incapacidade ao longo do tempo. Primeiro, eu diria que isso só acontecia relacionado às lesões inflamatórias. Então, eu tive muita inflamação, eu acumulei muita lesão,
e aquelas lesões vão se somando e eu não consigo mais voltar nunca à minha linha de base, né? Eu não retorno mais a essa linha. Eu começo a seguir essa relação da minha incapacidade. E, na verdade, o que a gente entende hoje é que a doença ela não tem só esse componente inflamatório, ela tem um componente degenerativo. E esse componente degenerativo, ele não começa tardiamente, ele começa lá no início. Então, tudo bem que no início ela pode ser mais inflamatória e menos degenerativa, mas ela vai ser sempre degenerativa. E no final, ela vai ser mais degenerativa e menos inflamatória. O que eu quero dizer com isso? Que não é só baseado no meu número de lesões que eu vou ter a minha incapacidade. Existe um processo que a gente não entende muito bem qual, que autodetermina perda tecidual não necessariamente ligada àquela inflamação do surto que a gente está vendo, a placa que está ali com edema, captando contraste, com quebra de barreira hematocefálica, com muita inflamação. Então, esse processo de acúmulo de incapacidade relacionado à atividade inflamatória está também relacionada a um quadro crônico de perda tecidual por uma doença degenerativa. Então, na esclerose múltipla, nesses últimos anos, a gente mudou muito os conceitos que a gente tinha baseados em ser predominantemente uma lesão inflamatória e tardiamente uma lesão degenerativa, quando na verdade essas coisas se somam, e de ser uma lesão principalmente de substância branca e ser também uma doença de substância cinzenta. Isso aí é um conceito relativamente novo e que a gente não pode ficar mais só naquela ideia de vou procurar as lesões na substância branca periventriculares, eu vou procurar também lesão no córtex, eu vou procurar também lesão na substância cinzenta e ali provavelmente vai estar a minha relação com muito do déficit funcional que aquele paciente tem. A incapacidade cognitiva, muitas vezes a incapacidade motora que não é justificada por lesão de substância branca, porque eu posso ter muito pouca lesão, e na verdade eu tenho, é porque eu tenho um déficit cortical, uma perda de substância cinzenta importante. Então, quando a gente tem esse acúmulo de incapacidades ao longo do tempo, a gente chama de esclerose múltipla secundariamente progressiva, ou seja, em algum momento do tempo ela começou efetivamente a acumular doença, né? Ela pode ser desde o início progressiva, então a gente chama de primariamente progressiva, é MPP, é o tipo mais raro, eu acho que não chega nem a 10% dos casos, acho que eles tratam com um número em torno de 5%, é uma doença com um diagnóstico um pouco mais difícil, porque o paciente não faz esses surtos habituais, ele simplesmente vai acumulando incapacidade, acumulando, 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 acumulando. É uma doença mais agressiva, que progride mais rápido para a cadeira de roda, por exemplo. Então, a junção desse conceito de doença inflamatória, de doença degenerativa, de substância branca com substância cinzenta, que a gente não tem mais só que olhar para o acúmulo de lesão de substância branca, mas por que acontece, por exemplo, da atrofia cerebral. Eu tenho perda tecidual não só porque eu tenho doença de substância branca, eu tenho perda tecidual porque eu tenho. O que a gente achava primeiro? Eu fazia uma lesão de substância branca nos axônios, e aí eu perdi o axônio, eu perdi o corpo neuronal. Né? O meu neurônio morria secundário à minha perda de substância branca. O que a gente entende hoje? Que, na verdade, isso acontece, mas que eu tenho uma perda programada de neurônio específica, desenvolvida, desencadeada também pela doença por algum motivo. Né? Então, existem apoptoses neuronais de oligodendrócitos, existem apoptoses celulares que acontecem na esclerose múltipla que não necessariamente está relacionado a esse surto inflamatório. Então, é importante a gente ter essa noção de que elas acontecem juntas. E como eu meço essa incapacidade clinicamente? É um paciente me falando, provavelmente vocês já ouviram falar da escala de EDSS, que é uma escala basicamente de avaliação motora, que o neurologista faz lá na avaliação do consultório. Então, ele faz, ele mede, assim, ele tem coisas a avaliar, né? Quantos passos o paciente dá, qual a força, enfim, tem um passo a passo a ser feito e ele vai dando número, né? O DSS 0 não tem nada, 1 acumulou algum tipo de incapacidade, 1,5, 2, 2,5. Então, muitas vezes, no surto, o paciente que é 1 vai para 2, tratou aquele surto, ele volta para 1, ele volta para a linha de base. E a gente pode falar verdadeiramente em acúmulo de incapacidade quando ele estava no 1, foi para o surto no 2, mas voltou para o 1,5. E aí depois ele foi para o 2,5 e voltou para o 2. Então ele vai acumulando, né? É desse jeito que eles medem isso clinicamente. Na radiologia, a gente fica um pouco preso a isso, porque a gente vai vendo, não necessariamente a gente vê o surgimento de novas lesões relacionadas a esse aumento da incapacidade clínica. O que a gente pode tentar fazer são as medidas de atrofia cerebral, que hoje o Magnus, né, que é o conselho do Congresso,
grupo de estudo de esclerose múltipla relacionado à imagem, ele já tem, nos Estados Unidos, na Europa, alguns softwares já foram aprovados para uso, a gente tem aqui também no Brasil, a gente usa, mas não existe aquele consenso de que eu posso efetivamente falar que aquele paciente tem atrofia cerebral porque está fora da minha curva de normalidade. É um dado a mais. E uma coisa que é bastante legal da gente pensar, e a gente vê isso diretamente na radiologia, é essa questão da compensação funcional e da reserva cerebral. Então, no início, que o paciente tem muita reserva cerebral, e quando começa a doença, o cérebro ele já entende que ele tem que compensar funcionalmente. O que é isso? Ele hiperfunciona? É mais ou menos esse termo? Sim, é como se fosse uma hiperfunção. Então, eu tenho grupos neuronais trabalhando de forma mais ativamente, mais ativa, mais coesa, com maior produtividade, sabendo o que está acontecendo. Então, o que a gente fala muitas vezes na radiologia, que é o mismatch clínico-radiológico, é explicado exatamente por essa compensação funcional. Então, muitas vezes a gente vê um paciente com muita lesão, mas que o cara está ótimo, ele ainda está andando super bem, ele não está acontecendo nada. Então, o que está acontecendo? Eu estou vendo um dano estrutural surgir, mas eu estou vendo que a minha compensação funcional está lá em cima. Então, a gente tem vários estudos com BOLD, que é a sequência funcional, mostrando que esse grupo neuronal funciona muito bem, hiperfunciona, né, vamos dizer assim, em relação ao grupo controle, mostrando que o paciente, desde lá do CIS, assim que ele começou os sintomas clínicos, ele já consegue ativar essa hiperfunção. A gente vê isso em doença de Alzheimer, a gente vê essa disfunção em doenças psiquiátricas, por exemplo. Quem tiver mais interesse, eu posso passar alguns artigos para vocês da Default Mode Network, que é a rede neuronal que a gente fala, né, basal. Eu mesmo já publiquei alguns artigos relacionados a isso para NMO, mas para esclerose múltipla segue o mesmo raciocínio. Então, a CIS, a síndrome clínica isolada, no momento que você começa o dano estrutural, você tem uma hiperativação funcional cortical. E isso aqui vai fazer com que o paciente fique bem muito tempo, até o momento que isso aqui se desencontra. E aí ele começa a ter uma queda clínica muito importante, uma incapacidade maior, mesmo que a gente muitas vezes não consiga ver que houve uma piora significativa e substancial do número de lesões do dado clínico em si. Então, só para a gente terminar aqui com algumas imagens, então a gente vai fazer parte do diagnóstico, do acompanhamento e do todo esse follow-up do tratamento. Como é que é feito o critério de diagnóstico? Então, tem que ter uma doença clínica, basicamente uma daquelas que eu falei para vocês. E se a gente só tem um episódio de doença clínica, a gente tem que usar a radiologia para confirmar. Como é que a radiologia entra nisso? Ela tem que dar o diagnóstico temporal. Então, eu tenho que ter tempo, né? São dois pontos, dois pilares, né? O diagnóstico espacial e o temporal. Então, a disseminação no tempo, como a gente fala, ou seja, eu tenho que mostrar que eu tenho lesões em momentos diferentes de evolução. Então, eu tenho uma lesão que está captando contraste, que para mim é a lesão superaguda, né? Eu estou com a inflamação máxima ali, captação de contraste num exame de ressonância, no exame de tomografia, mostra o quê? Quebra de barreira hematocefálica. Se aquelas tight junctions lá da barreira hematocefálica abriram, é porque eu estou tendo um fluxo inflamatório. Tem muita citocina, interleucina liberada ali para aquilo ali abrir. E para poder entrar célula, se entra célula, entra o contraste também. Então, a gente tem a placa realçando, que é a marca da inflamação aguda. Aquilo ali vai realçar durante 4 a 6 semanas, que seria o termo de um surto clínico, por exemplo, e depois disso ela vai parar de realçar sozinha. Se você fizer a corticóide, ela vai parar de realçar na hora. Se você não fizer, ela vai ficar realçando um tempo ali e vai parar. E o que vai aparecer depois é o hipersinal no T2 e no flare. Então, a marca de que aconteceu uma lesão aguda é o surgimento do hipersinal no T2 e no flare. Muitas vezes a gente faz um exame, o paciente sem sintoma está lá, lesão captando. Não estava na área eloquente, eu não peguei a lesão. Muitas vezes a gente vai fazer a lesão, o exame, e não tem nada captando. Mas as lesõezinhas que têm hipersinal no T2, elas vão ficar. Uma vez elas feitas, elas vão ficar. Muitas vezes vocês vão ler em laudo que a lesão sumiu, que a lesão melhorou. Não existe lesão sumir, não existe lesão melhorar. Existe você ter uma lesão que era subaguda com edema e que diminuiu o edema. Existe você ter um processo melhor de remielinização ali e diminuir um pouco a intensidade de sinal. Mas isso não quer dizer que a lesão sumiu, nem quer dizer que aquela lesão ali é completamente funcional. Porque o que acontece? A gente tem um processo de desmielinização aguda e a gente tem um processo de remielinização.
Infelizmente, a gente tenta sempre balancear isso e tentar medir quanto de remielinização a gente tem nos exames de imagem. A gente não consegue. A gente tenta fazer isso com algumas técnicas, mas é bastante difícil. Mesmo que a gente tenha essa remielinização, o que os estudos patológicos mostram é que essa remielinização ela não é 100%. Ela não é o que a gente era. Então sempre vai ficar uma marquinha daquilo ali. É uma cicatriz, né? É uma cicatriz do que aconteceu. Então, quando a gente vê lesão que está captando e lesão com hipersinal em T2 sem captar, a lesão que capta também tem hipersinal no T2, né? Então, eu estou vendo dois hipersinais, mas uma capta e a outra não, isso me mostra que essa lesão aqui aconteceu lá atrás e essa está acontecendo agora. Então, eu tenho um critério de disseminação no tempo. Fora isso, eu tenho que ter um critério de disseminação no espaço. E no espaço quer dizer o quê? Quais localizações eu tenho que ter, obrigatoriamente, para eu falar que aquele paciente tem uma suspeita de esclerose múltipla. Então, são 4 localizações principais. Reparem que isso não tem nada a ver com o sintoma clínico, né? O sintoma clínico, eu falei, por exemplo, que é importante você ter neurite óptica, mas a gente não usa a lesão do nervo óptico na ressonância como um marcador de disseminação no espaço. São coisas diferentes. Na ressonância, o que a gente tem que olhar? As lesões periventriculares, que são característicos dos dedos de Dawson, são essas lesões alongadas, perivenulares, elas estão ali, ó, em volta da vênula. A vênula ela sai do corpo caloso e vai para o córtex, e as lesões acontecem ali, que é o clássico que a gente chama de dedos de Dawson. Outra localização que a gente vai ver é córtico subcortical. Lembra que eu falei desse conceito novo de ter doença cortical associada? Então, ó, isso aqui é uma sequência T2, tudo que a lesão brilha, no T2 e no flare. Então, a gente está vendo aqui no córtex, ó, uma área de hipersinal. Eu estou vendo aqui no córtex uma área de hipersinal. Eu estou vendo aqui na substância branca justa cortical uma área de hipersinal. E esse acometimento dessas fibras em U que a gente chama aqui junto do córtex são muito típicas e muito características de esclerose múltipla. Aqui a gente está vendo na sequência T2, aqui a gente está vendo na sequência FLAIR, aqui a gente está vendo na sequência DIR, que se chama Double Inversion Recovery. O que é o DIR? Na verdade, isso aqui é uma sequência. Primeiro eu tenho um T2, aí eu falo para a máquina, suprime o sinal do líquor, surge um flare, e eu falo para a máquina de novo, suprime o sinal da substância branca, surge o DIR. Então, o DIR é uma sequência toda mais escura, e isso vai tornar com que as áreas de hipersinal fiquem mais fáceis de ser identificadas. E a gente usa muito essa sequência para identificar a lesão cortical. Hoje, isso aqui são exames de aparelho de 3 testes, então fica mais fácil da gente ver as lesões, principalmente as lesões corticais, quando a gente faz um protocolo bem fininho, corte bem fininho ali em cima do córtex, a gente consegue ver mesmo já no T2. Nas máquinas mais antigas, no e-mail, a gente pode ter mais dificuldade de identificar, principalmente se a gente fizer o corte grosso da rotina. Então, o DIR veio para tentar resolver esse problema da gente conseguir pegar essas lesões corticais que a gente começou a entender que existem, né? Quando eu fui para Amsterdã, há 10 anos, a gente estava começando a testar o DIR para identificar a lesão cortical e entender como a gente ia olhar o DIR e interpretar aquilo ali para o nosso dia a dia. E nos últimos critérios que foram revistos em 2017, eles já incluíram efetivamente a lesão cortical como um ponto necessário de localização para a doença. E as outras duas localizações é o compartimento infratentorial, e aí quando a gente fala infratentorial, a gente fala de tronco cerebral e cerebelo. Onde vão ser as lesões no tronco cerebral? Normalmente em volta da superfície epidimária, então muito aqui em volta do quarto ventrículo e muito aqui margeando a ponte o mesencéfalo anteriormente. Então aqui a gente vê uma lesãozinha aqui, que dá uma alteração de motilidade ocular, um olho olha para cada lado. E a gente está vendo uma lesãozinha aqui mais anterior, outra aqui da emergência do nervo trigêmeo esquerdo. Bastante comum esse tipo de lesão perto do trigêmeo e muito comum do paciente vir com queixa de perda de alteração de sensibilidade na face ou mesmo de neuralgia do trigêmeo. Então, paciente jovem que vem com essa queixa de alteração de dormência e de perda de sensibilidade, enfim, de alterações na face, a gente tem que pensar, né, no trigêmeo. E isso vai estar associado à possibilidade de lesão no tronco cerebral de onde ele sai. Então, ali onde fica o núcleo realmente do tronco, do nervo no tronco cerebral. E a quarta localização é a medular. Então, a gente está vendo aqui uma sequência estirda da medula, uma sequência T2 estrela no plano axial. Tudo que brilha aqui é lesão. É muita lesão? Sim, é muita lesão e é assim mesmo que a gente vê. Muitas vezes o paciente já vem assim,
no primeiro diagnóstico, no primeiro momento do exame, ele começou a sentir um monte de coisa, então ele tinha uma dormência, ele tinha uma perda de força, que o negócio melhorava, parava sozinho, no SUS, foi a vários ortopedistas, o cara falou que ele dava com hernia de disco, que ele tinha que operar, fez reposição de vitamina D, porque chega com parestesia, queixa de doença de medula, é sempre a primeira coisa que vai fazer, então já tomou um monte de injeção de vitamina D, já falaram que não era nada, que ele não pode pegar peso, que ele não pode varrer o chão, né? Todas aquelas coisas que vão mudando, nunca fizeram uma ressonância, nunca fizeram um teste mais efetivo, nunca viram se ele tinha realmente perda de força, alteração de sensibilidade, como é que aquilo era de um lado e de outro. Isso poderia ser explicado por uma compressão ou não, né? Sempre taxam dessa forma. Vão fazer uma tomografia, que é o que tem disponível na emergência, e não vai achar nada. Na tomografia a gente não vai ver a doença. Só vai ver o osso, só vai ver a compressão. Se tiver uma hérnia junto, então, fecha o diagnóstico, manda embora. Então, é muito comum o paciente ficar perambulando ali um bom tempo até ter o diagnóstico. E aqui no T2 estrela, a gente vê a lesão aqui, ó, mais central, até acometendo o H medular, que não é o esperado. A gente normalmente vê lesões mais periféricas, né? Mas a gente sabe que tem lesão central também. E aí, aqui, uma representação da doença captando contraste. Então, quando ela capta, a gente vê captação no T1, né? As lesões normalmente vão ter isocinal no T1, e quando elas têm hipossinal no T1, sem captação, a gente pode chamar de black hole ou lesão crônica. O que é a lesão crônica? É a lesão que tem uma perda tecidual mais significativa. Então, é a marca da doença, muitas vezes com mais tempo de evolução, com uma perda tecidual mais significativa, o paciente que vai evoluir ou que está evoluindo já com uma incapacidade mais importante, porque eu já mostrei que eu tive muita inflamação ali, que eu já tenho degeneração junto, que eu não estou perdendo só a mielina, que eu estou perdendo o neurônio, e que aquele espaço está sendo ocupado por líquor, por isso que vai ficando com sinal hipointenso no T1. Então, existem lesões chaves e localizações chaves que a gente tem que ver na ressonância magnética para fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, aqui a gente vai falar de outras sequências, mas eu acho que com essas imagens, essas 3 imagens aí que vocês têm que ficar, né? Lembrar dos dedos de Dawson, das lesões periventriculares, muitas vezes melhor vista no flare no plano sagital, das lesões infratentoriais, muitas vezes a gente vê melhor no T2, das lesões medulares, como a gente viu no slide anterior, das lesões corticais, que hoje a gente consegue ver, e se tem lesão captando contraste ou não, e se muitas vezes esse diagnóstico inicial já pode ter lesão com hipossinal no T1. E esse hipossinal no T1, se for mantido ao longo de um tempo, muitas vezes na literatura a gente vê 6 meses, muitas vezes a gente vê 2 anos. Então, esse hipossinal que se repete ao longo de vários exames, se aquilo ali é mantido, a gente pode chamar realmente de lesão crônica e sugerir que as lesões crônicas elas estão mais associadas à progressão daquele paciente, né? Ao surgimento mais rápido e mais garantido de incapacidade ao longo do tempo. Então, teoricamente, uma doença ou que já está ali há mais tempo ou que realmente tem um caráter mais agressivo desde o início. Então, no vídeo de hoje, nós falamos sobre esclerose múltipla, todos esses processos fisiopatológicos que acontecem na doença. E se você gostou, já compartilhe com um amigo. Avisa ele o que está acontecendo aqui no canal. Eu espero você e ele aqui. Já deixe seu comentário. Como é que tem sido a sua experiência com esclerose múltipla? E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.